Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui para mais um vídeo. Hoje o nosso assunto é bem interessante, é sempre interessante, né? Mas é que este assunto sobre tempestades geomagnéticas tem sido muito falado ultimamente. Para quem não ouviu, vai ouvir agora pela primeira vez. Então, o que está acontecendo neste momento atual do nosso planeta, da nossa história, dessa transição planetária? O nosso querido Sol, que nos dá a nossa força vital, ele está se encaminhando para o momento máximo dele, de ativação. E vocês vão ver como isso ocorre, que eu trouxe assim, uma explicação bem legal, mais resumida, né, de como acontecem esses processos de erupção solar, das tempestades geomagnéticas, como isso nos afeta, como afeta o planeta, enfim. Vou falar também sobre os sintomas que sentimos, né? Às vezes a gente tem medo, essa tempestade solar, fica com medo de tudo. Gente, primeiramente a gente tem que ver que o Sol é a nossa força vital, o Sol é a vida. Então, só nisso você já fique receptivo, por favor. Se abra para essa energia. Então, vocês vão ver que o Sol ele tem os ciclos de ativação, onde ele está no seu momento mínimo e no momento máximo. E esse momento máximo é onde ocorrem essas erupções solares que algumas tempestades geomagnéticas são direcionadas para a Terra. Algumas são e outras não. Sendo que está sendo observado que ultimamente tem vindo muitas desses direcionamentos aqui para a Terra, porque às vezes ele se dispersa aí pelo espaço, mas sendo que agora está vindo bastante direcionado. E vocês vão ver, vocês vão observar que a internet de vocês vai ficar oscilando, né? As operadoras de internet estão até enlouquecidas de tantas queixas que têm recebido, mas é por conta desses abalos aí que tem acontecido em relação a equipamentos eletrônicos e tudo mais. Mas não é nada que vocês vão ficar apavorados. São injeções de energia para que a gente possa evoluir mais rápido, gente. Vocês têm sentido enjoo, dores de cabeça, dores pelo corpo, algumas dores de estômago, enfim, alguns sintomas físicos que vocês vão ao médico e o médico não consegue nem entender por que você está sentindo aquilo. Às vezes uma certa ansiedade, irritabilidade, aquela sensação de mudança. Então, essa energia que está sendo direcionada agora, por conta dessa maior atividade do Sol, é justamente para tirar a gente da zona de conforto. Nós estamos passando por uma transição planetária, onde muitas pessoas têm dificuldade para se abrir ao novo, para a mudança. Então o nosso Sol, ele dá um empurrãozinho. Toda essa energia que está sendo direcionada para cá, quem acompanha até a ressonância Schumann tem visto que de vez em quando vem umas injeções aí de energia. Está sempre ultimamente, né, logo agora no início do ano, tem vindo 40 Hz, teve um dia que veio 70 Hz, são injeções de energia para que a gente possa ter a coragem de mudar. E é essa energia que a gente deve estar aberta para receber. Então, quanto mais a gente resiste ao novo, resiste a essas mudanças, mais o nosso organismo vai estranhando e aí a gente tem reações, né? Então, para quem está com dificuldade da mudança, medite sobre isso, medite sobre a força do Sol, sobre o quanto ele tem nos ajudado a transmutar as nossas sombras. Então, quando essa energia entra em contato com o nosso campo energético, é como se nos ajudasse a fazer as limpezas. Quando a gente não sabe nem por onde começar, vai começar a ter sonhos, você vai começar a lembrar de coisas que te incomodavam, mas que você deixou lá esquecido. Então tudo isso acontece quando esses pulsos de energia chegam aqui no planeta. Então eu vou parar de falar um pouco para que vocês possam compreender como acontecem essas erupções solares e toda essa ejeção de massa coronal que vem chegando aqui na Terra para nos ajudar. Então fique aí comigo agora e vamos aprender um pouquinho mais. Um grande beijo. O que é um ciclo solar? E por que é importante compreender como isso funciona? Em média,
A cada 11 anos, o Sol realiza um ciclo de atividade magnética, que é acompanhado pelos cientistas desde o século XVIII, por meio de observação das manchas solares. Dizemos que o ciclo é de aproximadamente 11 anos porque a duração pode variar entre 9 a 13 anos. E ao longo de cada um desses períodos, há variação da intensidade magnética, de menor ou maior potencial na atmosfera solar. No início de um ciclo, a superfície solar está livre de manchas e dizemos que essa fase é o mínimo solar. Mas aos poucos começam a aparecer manchas nas altas latitudes solares, que depois se multiplicam e se espalham até atingir o máximo solar. Quando o ciclo das manchas solares atinge o seu máximo, o Sol está no seu estado mais ativo. É aí que se desencadeiam as maiores tempestades solares. Os ciclos solares começaram a ser enumerados em 1755. O ciclo 1 foi chamado de período 1755-1766 e desde então, até agora, foram completados 24 ciclos. E estamos, neste momento, vivenciando o ciclo solar 25, que começou em dezembro de 2019. De acordo com a NASA, espera-se que a atividade solar aumente até o máximo solar entre novembro de 2024 e março de 2026. É difícil definir uma data específica, mas provavelmente em julho de 2025 será quando teremos o maior número de manchas solares deste ciclo. E o que acontece no período do máximo solar? Vamos falar agora sobre alguns eventos que acontecem nessa fase. Erupção solar, ejeção de massa coronal, vento solar de alta velocidade e tempestades solares ou geomagnéticas. Erupção solar. São explosões na superfície do Sol causadas por mudanças repentinas no seu campo magnético, resultando em altos níveis de radiação na forma de plasma, uma espécie de gás formado por hidrogênio e hélio eletricamente carregados. Essas erupções costumam ocorrer com mais frequência na época do máximo solar e são classificadas por categorias A, B, C, M e X. As de classe X são as mais poderosas, vão de X1 a X9 ou até mais. São as grandes erupções que podem afetar muito os nossos equipamentos eletrônicos e produzir tempestades geomagnéticas de longa duração. Elas podem atingir os cabos de transmissão de força, causando curto-circuito, queima de equipamentos, panes em sistemas elétricos. Podem prejudicar circuitos integrados, computadores de bordo, satélites, foguetes, entre outros. Em caso extremo, pode causar blackouts nos sistemas de transmissão e nos transformadores de energia elétrica das cidades. Para evitar problemas como estes, os cientistas se dedicam no estudo do Sol para entender melhor os mecanismos que causam os fenômenos, como erupções solares e ejeções de massa coronal, a fim de prever quando uma tempestade solar mais forte atingirá nosso planeta. Se for possível prevê-las, com alguns dias de antecedência, as autoridades poderão proteger os equipamentos eletrônicos, desativando os sistemas e mantendo apenas o essencial. Assim, os componentes integrados e computadores podem ser preservados. As erupções de classe M, que são as de média intensidade, afetam as regiões dos polos. As erupções de classe C, B e A são pequenas e não afetam tanto o planeta. O ciclo solar anterior, o de número 24, foi responsável por 49 erupções de classe X, e os meteorologistas espaciais acreditam que o ciclo solar 25 deve ser, no mínimo, tão intenso quanto o anterior, ou até muito mais intenso que o ciclo 24. Muitas vezes, uma explosão solar, uma erupção solar, é seguida por uma ejeção de massa coronal, que é quando o Sol arremessa parte de seu material para o espaço.
São erupções de gás ionizado a alta temperatura. E quando o vento solar chega até nós, ele comprime a magnetosfera e o campo magnético do próprio vento solar interage com o nosso campo magnético, transferindo um aumento de energia na região afetada. Essas interações causam um aumento na circulação de plasma através da magnetosfera terrestre e um aumento da corrente elétrica na ionosfera. As tempestades solares, também chamadas de tempestades geomagnéticas, se formam quando uma erupção solar provoca o aumento da densidade das partículas liberadas e eleva a radiação eletromagnética. Uma tempestade geomagnética pode durar apenas alguns minutos ou várias horas, mas os efeitos das tempestades podem permanecer na magnetosfera e na atmosfera da Terra por dias e até semanas. Quando o ciclo solar está no seu pico de atividade, que chamamos de máximo solar, pode representar um certo desconforto para as comunicações na Terra e nos satélites. Por outro lado, aumenta as oportunidades de ver auroras, a aurora boreal e a sua contraparte, a aurora austral. Quando as partículas energéticas do Sol batem e interagem com a atmosfera superior da Terra, espetáculos de luz deslumbrante iluminam o céu. Como o ciclo solar é previsto e monitorado? O Centro de Dados Mundial para o Índice de Manchas Solares e Observações Solares de Longo Prazo, no Observatório Real da Bélgica, monitora e prevê o ciclo solar, rastreando manchas solares e registrando os altos e baixos do ciclo solar. Os cientistas da NASA e da NOAA também formam um painel regular de previsão do ciclo solar para avaliar a atividade solar. Vamos ver agora as tempestades geomagnéticas mais intensas da história. O evento Carrington, de 1859, foi o primeiro documentado de uma erupção solar impactando a Terra. Este evento ocorreu às 11 horas e 18 minutos de 1º de setembro e recebeu o nome de Richard Carrington, o astrônomo solar que testemunhou o evento através de seu telescópio em seu observatório particular e desenhou as manchas solares na época. De acordo com a NOAA, o evento da tempestade solar de Carrington provocou grandes exibições de auroras que eram visíveis até o sul do Caribe. O céu de todo o planeta brilhou em auroras, coloridas com tons de vermelho, verde e lilás. Eram tão luminosas que permitiram que jornais fossem lidos ainda de noite, como se estivesse de dia. E apareceram em latitudes tropicais em regiões como Cuba, Jamaica, Havaí, entre outros locais. E normalmente as auroras aparecem somente em regiões próximas aos polos. Mas nem tudo são flores. Como sabemos, esses eventos não proporcionam somente essas luzes maravilhosas no céu. Também causam algumas perturbações, que no caso foram tão fortes que operadores de telégrafo nos Estados Unidos relataram que tomaram choques, viram faíscas saindo de seus equipamentos e que o papel chegou a pegar fogo. Há também relatos de operadores de telégrafo que conseguiram usar os dispositivos sem as baterias. Os fenômenos do evento de Carrington foram causados por uma grande erupção solar e tão intensa que produziu um pico de luz visível e uma imensa ejeção de massa coronal formada por nuvem de partículas eletricamente carregadas e campos magnéticos expelidos em direção à Terra. A tecnologia era relativamente simples naquela época, mas mesmo assim as pessoas precisaram desconectar os fios dos telégrafos para parar as faíscas que saíam deles. Em 1972, uma grande erupção solar derrubou a comunicação telefônica de longa distância em alguns estados, incluindo Illinois, de acordo com os relatos da NASA. Em 1989, uma poderosa erupção solar provocou uma tempestade geomagnética que posteriormente desencadeou um grande apagão de energia em março, no Canadá, que deixou 6 milhões de pessoas sem eletricidade por 9 horas. Essa explosão foi de classificação X15.
E, de acordo com a NASA, a erupção interrompeu a transmissão de energia elétrica da estação de Quebec e até derreteu alguns transformadores de energia em Nova Jersey. Essa erupção solar não chegou nem perto da mesma escala que o evento de Carrington. Em 14 de julho de 2000, o evento do Dia da Bastilha foi uma grande erupção solar que registrou uma classe X5, causando curto-circuito em alguns satélites e levou a alguns apagões de rádio. De outubro a novembro de 2003, o Sol desencadeou uma enxurrada de poderosas erupções solares e ejeções de massa coronal que atingiram a atmosfera da Terra. Este evento foi apelidado de Tempestades de Halloween. Afetaram os sistemas de satélite e causaram falta de energia na Suécia. O clarão foi tão intenso que sobrecarregou o sensor da espaçonave de medição. O registro que temos aqui em tela marcou a classificação X17, mas análises posteriores descobriram que a erupção atingiu uma força de X28. Mas a sorte foi que parte dessas explosões não foram direcionadas para a Terra. Em 2006, também tivemos uma grande erupção solar, de classe X9. Essa tempestade interrompeu as comunicações do satélite e os sinais de navegação de GPS por cerca de 10 minutos. Em 2012, tivemos uma ejeção de massa coronal muito grande e intensa, que ocorreu no dia 23 de julho. Porém, ela não atingiu a Terra. A intensidade da erupção foi comparável à da tempestade solar de 1859, que danificou equipamentos eletrônicos mundialmente. Se esta tempestade tivesse passado pela Terra, é provável que teria infligido danos graves aos sistemas eletrônicos em escala global. De todas as tempestades citadas, o evento de Carrington foi a mais poderosa tempestade geomagnética ocorrida e que gerou grandes consequências. Foi uma combinação entre a direção do campo magnético do sistema solar e a intensidade da tempestade solar. Então basta que essa coincidência ocorra novamente para que haja um evento tão intenso quanto esse. Por isso é tão importante continuarmos estudando e monitorando a atividade magnética solar. E vamos falar agora sobre o ciclo solar atual, o ciclo 25. Ele teve seu início em 2019 e tudo parece indicar que será muito mais ativo que o ciclo 24. De fato, desde setembro de 2020, as contagens das manchas solares estão excedendo os níveis previstos, sugerindo que podemos estar em um ciclo de atividade bastante intenso. A primeira erupção solar de classe X do ciclo solar 25 aconteceu dia 3 de julho de 2021. Esta explosão causou uma rápida tempestade geomagnética e um blackout de rádio em ondas curtas que atingiu o Oceano Atlântico, parte das Américas, noroeste da África e parte da Europa. Foi de intensidade X1.5. Lembrando que o número que acompanha a classe indica a magnitude delas. Exemplo, erupção X2 é 2 vezes mais poderosa que uma explosão X1. Em fevereiro de 2022, todos nós testemunhamos uma tempestade geomagnética que destruiu até 40 satélites Starlink. Nesta imagem agora, mostro as erupções mais significativas do nosso ciclo atual, o 25. O mês de fevereiro teve uma atuação de grau X no dia 17, que inclusive estourou um transformador onde eu moro no Rio de Janeiro. E teve várias de grau médio em dias consecutivos durante a semana do Carnaval. E agora, já no início de março, no dia 3 de março, tivemos uma da categoria X2.07. E então podemos ver que o ano de 2023 já começou bastante intenso. Algumas pessoas perguntam: essas tempestades geomagnéticas podem gerar terremotos? A resposta é não. Tempestades solares
são manifestações eletromagnéticas do Sol e seus efeitos na Terra estão relacionados principalmente às camadas superiores da atmosfera, em especial a ionosfera. As tempestades solares podem provocar auroras, blackouts e, em casos mais extremos, danos em satélites, transformadores, equipamentos sensíveis, mas não têm qualquer influência nos sólidos ou líquidos, como é o caso da superfície terrestre e das placas tectônicas. E então, pessoal, conseguiram acompanhar, a compreender como o nosso Sol tem nos auxiliado. É claro que eu trouxe aí um histórico, né, de todos esses acontecimentos que antecederam a esses 24 ciclos anteriores, teve alguns que foram mais intensos, mas todas essas coisas são para impulsionar a evolução humana. Já que a gente fica muito acomodado e não se mexe, então de vez em quando tem que vir um empurrãozinho extra do cosmos para fazer a gente andar para frente. Então é isso, gente. De vez em quando eu vou trazendo assim essas curiosidades e para acalmar o coração de vocês que estão aí com sintomas. Eu também passei por alguns sintomas ultimamente, mas quando a gente, é claro que se os sintomas permanecerem, vocês vão ao médico, procura saber o que é. Mas a maioria deles é por conta dessa transição mesmo, das sombras que a gente precisa transmutar para poder subir, para poder evoluir. Então é isso. Até o próximo vídeo, meu amor. Um grande beijo no coração de vocês.